Podem sentar, irmãos. Vou pedir a nosso irmão Armando se ele nos pode guiar novamente uma palavra de oração, depois para passar ao estudo da palavra do Senhor. Irmão Armando, por favor. Deus, uma vez mais, Senhor, eu te apresento para o teu louvor, glória. Deus, quando ouvirmos estes cantos, Senhor, estes hinos, todos de louvor, da tua salva nome, Deus, seja-nos obrigado a dizer-te obrigado também, Senhor. Porque assim a gente fica realmente livre, mais livre, Senhor, apesar de sermos pecadores, sabemos que somos e toda a vida o fazemos, Deus. Deus, agora leva-nos a ouvir a tua santa palavra. Ajuda-nos a compreendê-la cada vez melhor e mais, Senhor. É isso que te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmão Armando. Vamos abrir, amados, nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Vamos continuar o estudo do Sermão da Montanha. Nós estamos em uma nova secção agora dentro do Sermão da Montanha. Depois de ter estudado as bem-aventuranças, Jesus falou sobre relacionamentos. Depois ele falou sobre questões práticas, como que nós tínhamos que tratar com, por exemplo, os outros, não é? Nosso relacionamento com os outros, relacionamentos com aqueles que estão em uma situação de autoridade. E depois Jesus nos ensina que há certas práticas que todo crente tem que ter, não é? E ele pega naquelas práticas que eram normais para os judeus, as esmolas, a oração e o jejum, e fala que são práticas que vêm de Deus e que nós precisamos continuar essas práticas também nas nossas vidas. E Jesus vai fazer questão de nos ensinar como orar, e isso nos faz lembrar aquilo que Paulo diz, não é? Que aquilo que nós devemos pedir, nós não sabemos como fazê-lo. Então, temos o auxílio do Espírito Santo, que ele faz uma espécie de interpretação para Deus. Deus, ele está a falar, Carlos está a orar de outra maneira, mas o que ele quer dizer é isto aqui, porque ele não sabe como expressar aquilo que ele tem, e graças a Deus por isso. Mas Jesus nos dá uma espécie de guia para que nós possamos orar e saber o que nós precisamos fazer nas nossas orações, não é? E ali nós vimos que uma das coisas que precisamos fazer nas orações é louvar a Deus primeiro, porque a oração começa com Deus, sim? E depois nós podemos colocar nossas vidas perante de Deus, não é? Iniciando pela questão do pão, interessante, daquilo que nós precisamos para nos manter todos os dias, a questão dos pecados, que nós temos luta contra isso e nós precisamos do perdão do Senhor diariamente, e a questão também do mal, porque nós vivemos num mundo que é maligno e também nós temos tendência a fazer aquilo que é mal, então precisamos da ajuda do Senhor. Então tudo isso tem a ver com a nossa prática de oração, para depois também ele focar na questão do jejum, onde nós dedicamos um tempo especial para o Senhor. Sim. A partir do versículo 19, domingo anterior, nós iniciamos a estudar uma nova secção e Jesus começa a falar de uma questão, irmãos, que nós temos que reconhecer. Nas igrejas falamos pouco sobre isso, que é a questão das finanças pessoais. Sim? E a primeira coisa que Jesus falou era a questão de que eu preciso primeiro definir o que é um tesouro para mim, como que eu vou medir o que é um tesouro, e segundo, me perguntar, não é, onde que está o meu tesouro? Sim? E Jesus nos fala disso, não é? Ele nos impede a que nós possamos colocar o nosso tesouro onde? No banco, não é? E até dá o nome do banco. Não, ele fala que nós coloquemos nosso tesouro nas coisas de Deus, nos céus, não é? Que lá não há problemas, nem ladrões, sim, nem ferrugem,
não é? E que isso não vai, justamente nós precisamos avaliar em base a isso o que é importante para nós. Agora Jesus chega a uma secção, irmãos, são só 2 versículos, mas que parece ser que está um bocado desfocado de tudo aquilo que Jesus está a falar. E vamos ler versículos 22 e 23 de Mateus capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. E comparando um bocado com aquilo que Jesus falou do tesouro nos versículos anteriores, e se nós olharmos um bocadinho mais para baixo, não é? Jesus vai falar, por exemplo, não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a questão da ansiedade, não é? Que ele vai tratar a partir do versículo 25. A pergunta é, o que tem a ver os olhos com a questão a minha administração pessoal? Sim. O que tem a ver isso? Por que Jesus fala essas palavras aqui? E a resposta simples tem tudo a ver. Por quê, irmãos? É muito interessante. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ter algum problema nos olhos e não conseguir ver alguma situação. É terrível. Se tu estás acostumado a olhar, não poder ver é complicado. Sim, quando eu estou com as minhas alergias e os olhos começam a fechar-se, é complicado. Eu fico desesperado mesmo, porque eu preciso dos meus olhos. Ainda mais que eu gosto de ler, eu preciso ler. E se vocês alguma vez, irmãos, vão de manhã à minha casa, não se espantem, por favor, porque vocês vão ver que eu tenho um lençol colocado por trás de um dos meus olhos. Por quê? Porque estou com alergia. E justamente, geralmente, é o olho bom que eu tenho outro que não é bom. E o que fica para ler é o outro, e é um problema. Sim, é um problema. Mas aqui Jesus vai falar que os olhos são a lâmpada do corpo. Por quê? Por que Jesus usa essa expressão, irmãos? E aqui nós precisamos pensar um bocadinho, e eu vou tentar o mais possível de não ser muito teórico nisso aqui, irmãos. Mas todos nós temos uma filosofia de vida. Sim, aqui que nós chamamos filosofia de vida. Nós fazemos as coisas por uma razão. Sim, nós fazemos as coisas por uma razão. Por exemplo, se eu sofro do calor, eu vou tentar sempre buscar lugares frescos e horários frescos. Sim. Para mim foi interessante essa semana conhecer os horários do irmão Gilberto, não é? Ele começa cedo, 6 da manhã, hora espanhola, são 5 da manhã, hora portuguesa. E, uau, é cedo, não é? É cedo. Mas por quê? A explicação é simples, porque quanto mais tarde, mais calor faz e aperta, não é? Então, tudo o que nós fazemos, irmão, responde a uma certa maneira que nós vivemos, sim? A maneira que eu uso, eu estou a usar o meu tempo, e a maneira que eu estou a usar os meus recursos, respondem a uma maneira de pensar, sim? Ou, colocado de outra maneira, a maneira que eu estou a olhar para a realidade, olhar para o mundo. O que nós poderíamos colocar isso em uma expressão que é muito moderna, que é a cosmovisão. Sim? Como eu estou a olhar para a realidade, ou como eu estou a olhar para o mundo. E todos nós temos cosmovisões diferentes. Sim? Há, por exemplo, a cosmovisão do imigrantes. Muitos de nós aqui somos imigrantes. Qual é a maneira que o imigrante analisa ou avalia a realidade? O imigrante sai do seu país, não é? Para tentar buscar uma vida melhor. Mas, na realidade, ele nunca saiu do seu país. A sua mentalidade está lá ainda. O seu desejo está lá ainda. Ele come ainda comidas do seu país. Ouve músicas de lá. A rádio que ele escuta é a rádio do país de origem. Então, na sua cabeça, ele só está por um tempo fora
mas o desejo dele é voltar lá, porque lá que é a sua vida. Essa situação de sair é uma situação momentânea. Então isso faz também que seja muito difícil para o imigrante aprofundar raízes naquela nova nação, a não ser que mude a sua maneira de pensar e fale, não, agora eu vou adotar essa nação, ou essa região, ou esse país, como a minha casa, o meu lar. Então ele começa aquele processo de se ajustar, se adaptar e tentar ver as coisas boas que acontecem ali, não somente as coisas más, porque quando nós vivemos a nossa mentalidade imigrante, o nosso país é bom, o outro país, ou todo outro país é ruim, não é mau, não é bom, ou seja, há coisas boas, mas não é tão bom como o que nós temos nos nossos países, uma mentalidade imigrante. Sim. Aquele que nunca saiu do seu país, ele também pensa da maneira de que não há coisa melhor que isso aqui. Sim. Não há coisa melhor e basta ver os jornais, não é? E lá é tudo ruim. Sim. E nós construímos a nossa vida conforme aquilo que nós vemos e a maneira que nós analisamos. Mas a questão que nós precisamos fazer é nos perguntar: por que eu faço o que eu faço? Por que faço aquilo que estou a fazer? Ou por que eu estou a agir da maneira que estou a agir? Ali nós chegamos depois a conhecer Cristo, não é? E nós falamos e acreditamos que nós somos novas pessoas, porque acreditamos naquilo que o apóstolo Paulo fala, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Sim. Só que muitas vezes, e isso acontece muito regularmente, aquilo que nós dissemos acreditar não é aquilo que nós vivemos. Sim? Mesmo olhando um bocadinho mais para baixo, nós vamos falar disso. Nós sabemos que Deus é confiável. Nós acabamos de ler um salmo que fala disso, não é? Os que te conhecem confiam em ti. Mas nós ficamos ansiosos. Sim? Ficamos ansiosos. Essa altura do mês é terrível para os ansiosos, porque o mês ainda tem alguns dias por diante, os recursos já, se não acabaram, estão a acabar. Como que eu faço para chegar até lá? E então começamos na nossa cabeça a fazer coisas, mas a questão que nos coloca o pensamento cristão é: não, Deus é confiável. Então eu acredito nisso na teoria, mas na prática. O que eu estou a viver? Sim. E segundo Jesus nos fala aqui, há só duas maneiras de olhar para o mundo: ou com olhos bons, ou com olhos maus. Não há diferentes maneiras, há só duas maneiras. Há duas maneiras só de ler a realidade, desde o ponto de vista do mundo ou desde o ponto de vista de Deus. E o que os irmãos acham que tem que ser o nosso trabalho? O que deveria ser o nosso foco como crentes? É aprender a olhar para o mundo, é aprender a olhar para a realidade desde o ponto de vista de quem? De Deus. Sim? E isso que nós precisamos fazer, e nós precisamos responder a isso, não é? As perguntas que surgem na vida. Como que eu respondo? Desde uma perspectiva cristã, por chamarlo de uma maneira, ou seja, melhor, desde uma perspectiva bíblica, ou desde uma perspectiva do mundo. É interessante, irmãos, se nós vamos analisar a maneira de pensar do mundo, o mundo faz uma diferença entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Então, o mundo faz uma divisão. Tudo que tenha a ver com relacionamentos, tudo que tenha a ver com prazer, sim? Tudo que tenha a ver com trabalho, isso pode ser até em certa medida uma questão pública. Ou seja, como que eu sou feliz quando eu estou com meus amigos, aqueles que pensam da mesma maneira que eu e que gostam da mesma coisa que eu gosto. Sim?
onde que eu ganho o meu pão de cada dia? No trabalho. Sim? Agora, a questão religiosa, essa é uma questão privada. Sim? Então se coloca uma linha, e isso é uma questão pessoal, particular, sim? E que somente eu estou autorizado a mexer com isso. Por isso que nós não podemos ter conversas muitas vezes com pessoas e falamos com eles, olha, mas a Bíblia diz, e fala, não, deixa a religião de fora. Não estejas a trazer a religião nessa conversa. Aqui a religião não, nós estamos falando de fatos. Estamos a falar de coisas científicas até. Então, a religião não tem nada a ver com isso. Então, o mundo faz uma separação. Deus corresponde ao âmbito privado, secular, lá no interior, não é? E a realidade que nós vemos de segunda a sábado corresponde à esfera pública. Sim? O que é o problema de pensar dessa maneira? Sim? É que justamente nós somente temos ou vivemos como cristãos uma vez na semana, que são os domingos, e por 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, dependendo do quão longo prega o pregador, não é? Mas essa é a nossa experiência cristã, se reduz somente a isso. Eu vou, não é? Ouço uma pregação, canto hinos tão bonitos como aquilo que cantamos, não é? Cumprimento, sorrio para todo mundo. Claro, eu não tenho problema com ninguém ali, não é? Todos cantamos, algum irmão talvez cante um bocadinho pior que o outro, mas aguentamos. Mas depois cada um volta à sua realidade, sim? É particular. Então a pergunta é, até que ponto nós podemos aceitar aquilo que o mundo diz da divisão da realidade? Será que isso é a realidade que a Bíblia fala? Sim? Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vemos uma realidade totalmente diferente, onde nós vemos que Deus, Ele é soberano, e nós falamos isso no domingo anterior. Deus reina sobre tudo, e Ele tem o controle sobre tudo. Então, perante Deus, não há aquela separação entre secular e sagrado. Não há maneira de dividir isso. Por quê? Porque, certo, Deus se interessa do culto, a tal ponto que Ele nos dá pautas para nós como nós temos que fazer o culto. Mas Ele também se interessa daquilo que nós chamamos de secular. Por isso que nós vemos na Bíblia, e é muito interessante que num livro que quase ninguém aprecia, há fundamentos e princípios para o trabalho. Como que tem que ser um patrão? Como que tem que ser um empregado? No Antigo e no Novo Testamento nós encontramos isso, não é? Como que tem que ser meus relacionamentos com meus amigos? Ontem iniciamos a estudar o livro de Provérbios, e lá vai falar até, sim, quando visites os teus amigos, não deixes descansar o teu pé na casa do teu amigo, no sentido de que não sejas, está bem visitar, mas tu não podes ficar lá. Tu tens que lembrar, tu tens a tua casa, e deixar também. Então, há situações que precisam ser reguladas, e Deus nos indica como fazer isso. Eu sempre fico, até eu gosto de brincar com isso, mas é interessante, irmãos, porque lá na legislação judaica, eles tinham um mandato de parte de Deus que aqueles que se casavam, sim, o novo casal, a nova família, eles tinham que morar juntos 1 ano, e o homem não tinha que trabalhar sobre esse 1 ano. Por quê? O que ele ia fazer nesse tempo? Sair a jogar com os amigos? Não, era focar-se na esposa. Por quê? Porque eles precisavam se conhecer. Eles precisavam colocar os fundamentos na família. E eu acho espetacular isso. Sim? Espetacular. Em um tempo onde quase as famílias já não têm tempo para estar juntos, mas de novo. Por que isso, irmãos? Porque Deus está no controle. E porque Deus é soberano. E porque Deus é que legisla a nossa vida, ou nos dá normas, princípios, leis, para que nós vivamos da maneira que Ele agrade a Ele. Sim? Então, a escolha que nós precisamos fazer é qual cosmovisão nós vamos adotar.
qual cosmovisão nós vamos adotar? Vamos a viver como o mundo vive, ou vamos a viver como Deus quer que viva? Deixe-me dar alguns exemplos de cosmovisão secular ou de cosmovisão do mundo, irmãos. Os irmãos conhecem um homem que se chamava Carlos Marx? O Facebook vai começar a prestar atenção agora. Quem era Marx? Era um burguês, não? Burguês. Sim. Que fez os princípios quase do comunismo. Isso, com ele nós podemos falar, depois está o outro personagem também famoso, mas ele é um dos iniciadores do pensamento comunista. O que ele diz, irmãos? Qual é a base da sua ideologia? É que o comportamento do ser humano é moldado por circunstâncias econômicas. Ou seja, por que eu sou mau? Sim? Porque eu nasci em um lar pobre. Porque se eu nasci em um lar rico, eu ia ser bom. Eu ia ser bom. Então, o que nós temos que fazer? Temos que acabar com os ricos, mas fazer a todos ricos. Ou seja, é uma questão ali um bocado complicada. Ou seja, e a riqueza tem que ser igual para todos. Em teoria, é uma coisa espetacular. Sim? Quem não gostaria disso? Não é? Mas é uma maneira de pensar. E hoje, essa maneira de pensar, ainda que Carlos Marx já morreu faz bastante tempo, hoje é um pensamento que está a tomar quase todas as universidades e quase todos os países. Sim? A base dos nossos governos hoje em dia é um pensamento social que baseia-se nas ideias desse homem. Então, qual é a mensagem que nós recebemos do Estado? Qual é a mensagem que os governos nos dão? E em cada eleição nós vamos ouvir sempre isso. Nós vamos melhorar as condições de trabalho, vamos dar mais salário, não é? E a nossa vida vai a melhorar. Uau, assim, todo mundo fica feliz, não é? Agora que a vida vai ficar melhor. Sim? Só que ninguém fala para para a questão de esse salário subir, a outra coisa que tem que subir também, que são os impostos, sim? O custo de vida. Então, aquilo que melhorou a minha vida, eu acabo de novo pagando em impostos. Mas, de novo, em teoria é muito interessante. O comportamento depende das condições econômicas. E muitas vezes nós pensamos assim, irmão, se eu somente ganhar um bocadinho mais, a minha vida seria melhor. A pergunta é, quanto é suficiente? Quanto é suficiente? E será que isso realmente é a resposta para a necessidade que eu tenho? Mais dinheiro? É isso que vai solucionar os meus problemas? Eu preciso pensar. Sim. Outro pensamento, irmãos, que nós encontramos e ouvimos no mundo é o pensamento de um dos criadores da psicologia moderna, sim? O Sigmund Freud. O que a escola freudiana diz, irmãos, é que os nossos comportamentos correspondem a instintos sexuais reprimidos. Ou seja, por que tu estás nervoso? É porque tu tens muita energia acumulada. E tu não estás a descargar a energia como tem que ser. Então, isso inicia já desde o começo. Então, imagina, tudo então é livre. Claro, o que fala Freud? Há um grande problema ali. Há um grande problema. O problema se chama religião. Porque a religião fala que sexo fora do matrimônio é pecado. Então, nós temos que acabar com a religião. Porque a religião está a nos carregar de culpa. E isso faz de nós pessoas más. Sim, pessoas más. É muito interessante que muitos dos nossos comportamentos, ou muitas das nossas respostas, hoje em dia, vêm da psicologia. Sim, que nas suas bases,
um pensamento totalmente anticristão. Anticristão. Graças a Deus que há psicólogos cristãos que estão tentando mudar as coisas, não é? Mas é uma luta terrível. Mas na sua base, a psicologia é uma maneira de reação contra Deus, porque eles falam, nós temos que acabar com as regras, sim? Temos que acabar com a autoridade dos pais, porque os pais nos carregam de culpa, e coitadinhos nós, não é? Nós não somos maus. Nossos pais nos voltam mal. E por que isso acontece? Porque os nossos pais têm a sua religião. Então, por culpa da religião dos pais, é que os meninos são terríveis. Não é? Outro pensamento da mesma linha psicológica é uma escola conhecida como o condutismo. Sim. O que falam eles? Que o comportamento do homem pode ser regulado por estímulo-resposta. E na realidade acontece muito disso. Sim. Por que os irmãos se levantam cedo para ir a trabalhar? Porque há um estímulo. Qual é o estímulo? Ganhar o dinheiro. Sim. Pode haver outros, não é? Também, a necessidade. Como a gente vai buscar esse estímulo também. Eu gosto de levantar cedo, não. Eu também, mas eu estou a falar dessa questão em particular, não é? Vocês viram já aquele meme que se fala, que coloca aqui um pau com uma nota de €1 ali na frente, e o homem está a caminhar sempre tentando atingir, pegar essa nota, não é? Porque é uma maneira de estimular-nos para que nós façamos isso. Mas será que isso é a resposta para nossos problemas? Será que isso realmente é uma maneira correta de olhar para o mundo? Sim. Será que é a maneira que um crente tem que pensar? E ali nós temos que contrastar isso com aquilo que a Bíblia diz. Sim. Aquilo que a Bíblia diz. Deixe-me só mostrar um exemplo de cosmovisão cristã, ou forma de olhar ao mundo como um crente, irmão. Vamos a Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 22 até o versículo 31. Atos 17. Aqui nos fala o texto quando Paulo está onde? Ali no versículo 16, vocês podem ver. Atenas. Onde fica Atenas? Não, na Grécia. Na Grécia, isso. Atenas fica na Grécia. E por que a Grécia é conhecida, irmãos? Sim, e também por causa do pensamento filosófico. Aristóteles, Platão, os grandes filósofos surgiram na Grécia. Não significa que todos, mas os grandes. Então, Paulo chega lá, sim, e só para nós entender ali no versículo 16, diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Sim, a tal ponto, que nós podemos ver isso um bocadinho mais para frente, nós vamos ler isso, eles tinham um altar ao Deus desconhecido, ou seja, eles tinham um altar para quanto Deus nós podemos imaginar. Mas se por essas coisas da vida eles esqueceram então eles fizeram um altar até para esse Deus, para que não fique zangado com eles, e isso signifique problemas. Olha, agora vamos ler, versículo 22 até o versículo 31. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Interessante, Paulo começa a falar de uma aparente cosmovisão dos atenienses, que supostamente eram religiosos, não é? Paulo vai aproveitar isso e ele diz: pois, esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Interessante.
E Paulo vai começar a falar disso, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. E essa era uma primeira questão, irmãos, que iria mexer com o pensamento dos gregos. Por quê? Porque no pensamento grego não existe um só Deus criador. É um conjunto de deuses, não é, que foram criando aquilo que há. E também muito do acaso. Mas aqui Paulo está a falar que há um Deus. E esse Deus é o que fez o mundo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, Ele não compartilha. Sim? O principal Deus dos gregos é quem? Conhecem? Zeus. Sim? Mas Zeus, ainda que ele era o principal Deus, era um dos deuses. Porque havia outros. E até muitas vezes Zeus podia ser atingido por outros deuses. E é uma história longa. Mas ele fala... sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele está a acabar, ou seja, ele está realmente confrontando, vai chocar de frente contra o pensamento grego. Primeiro, não é servido por mãos humanas. Os deuses da Grécia dependiam dos seres humanos, porque eles precisavam das orações dos seres humanos. Se os humanos deixavam de orar a um Deus, esse Deus podia morrer. Uau, terrível, não é? Por isso que eles precisavam de altares, por isso que eles precisavam de templos, por isso que se alguém acreditava, por exemplo, no Deus da guerra, que era quem? Segunda-feira. Não, em espanhol tem mais sentido. Marte, sim, Marte, porque segunda-feira em espanhol é lunes, né? O Deus Marte tinha que fazer uma oração constante, ter um altar para Marte e até, se era possível, construir um templo para ele. Então ele ficava mais forte, não é? E assim sucessivamente. Mas aqui diz que é o Deus criador do céu e da terra, não habita santuário feito do homem e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Por quê? Porque esse Deus é que dá vida aos homens, não é o homem que dá vida a Deus. É esse Deus que dá vida aos homens. E não somente isso, de um só fez toda a raça humana. Entre parênteses, irmão, a cosmovisão cristã fala que não existem diferentes raças na Terra. Não há isso. Existe só uma raça. Qual é essa raça? A raça humana. O que existe são diferentes tonalidades de pele. Mas isso corresponde a uma explicação muito simples. Adaptação. É o clima. Sim, claro. Por isso, quem está mais ao norte tolera mais bem o frio. Quem está mais ao sul tolera mais o calor. Então, isso que é a diferença. Mas a raça é só uma. Isso para outra pregação. Deus só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Uau, esse Deus é um Deus terrível. Não é? No sentido que ele tem o controle do tempo, ele tem o controle da vida e ele tem o controle de tudo. Ele fala, aqui vais iniciar e aqui vais acabar, os limites. Sim. Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo, irmãos, está a apresentar aquilo que é a cosmovisão cristã. O que é cosmovisão cristã, irmãos? Primeira coisa, Deus criou o mundo. Sim. Nas escolas, os nossos filhos estão a ser ensinados que o mundo foi criado como? Pelo acaso. Sim. Uma explosão aconteceu, ninguém sabe porquê, e ninguém sabe o que explodiu, mas alguma coisa explodiu, e isso deu começo a uma série de eventos, e um desses eventos é que apareceu o homem.
não é? E ainda mais que o homem vem do macaco. Alguns parecem, isso sim temos que reconhecer, mas que vem do macaco como explicação. Não, cosmovisão cristã diz que o mundo foi criado por Deus, ponto final. O que os pais têm que ensinar aos filhos? O mundo foi criado por Deus. Não, mãe, a minha professora diz tal coisa, mãe. É verdade? Não interessa. Começam a Sim. Começam a Sim. mudar as coisas. Mas por que muitos jovens, quando vão à universidade, acabam por se desviar da fé e deixar as igrejas? Porque não tem uma cosmovisão, não tem uma maneira de pensar cristã, iniciando pela criação. Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. Segundo, a situação do homem, que o homem precisa de Deus. Olha como que diz o apóstolo Paulo aqui. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em sua parte, se arrependam. Por quê? Porque o homem tem um problema. E o problema se chama pecado. Cosmovisão cristã, irmãos, é responder à realidade do homem hoje como um homem que sofreu a queda, está separado de Deus. E quanto mais separado de Deus está, pior é a sua situação. E isso é explicação. Sim? Nós não vamos a justificar-nos no sentido de que é o ambiente que faz mal ao homem. Não, se eu colocasse meu filho em uma escola mais cara, melhor, ele seria bom. Irmãos, eu já trabalhei em escolas caras. E deixe-me dar uma má notícia. Os miúdos lá são tão maus como os miúdos da escola pública. Por quê? Porque o problema não é o local onde é ensinado. O problema não é o ambiente. O problema, segundo a Bíblia, é o pecado que está em nós. Sim, o pecado que está em nós. Agora, e falando do casal, imaginem tentar educar alguém, não é? Falando, não, tu eres bom. Tu eres bom. Os outros que são maus. Mas tu eres bom. O que tu tens que fazer? Cuida-te a ti próprio. Cuida a tua maneira de pensar, ou tudo que tu eres, não é? E a luta contra o mundo, porque os outros são que são maus. E nós chegamos à Bíblia e a Bíblia fala: quantos bons há na terra? Nenhum. Então é um contraste muito grande. Por quê? De novo, porque o homem sofre a causa do pecado, estão fora de Deus. E o que o homem tem que fazer? A resposta de Deus está em Cristo. Se arrepender dos seus pecados. Sim, por isso que diz aqui em versículo 30, ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que se destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentro dos mortos. E é engraçado que nós podemos ler só como uma nota, versículo 32, quando ele diz: quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns encareceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Por quê? Para os gregos não fazia sentido a ressurreição, porque o que importa na vida é o que vivo aqui, depois eu já não existo. Mas a Bíblia fala que a vida continua em outra maneira, em outro estado, mas não somente isso, que detrás da porta que se chama morte, há alguém à minha espera. E esse alguém é o juiz de todo o universo. E eu vou ter que dar contas a esse juiz. Mas por quê? Por que esse juiz é tão mau? Não é que o juiz é mau. É que essa terra não é minha. É dele. Então ele vai pedir contas. O que eu fiz na sua terra
com o seu ar e com a vida que Ele me deu. Percebe, irmãos, como muda completamente a visão? Sim? Como muda a maneira de pensar? Deveria mudar. Sim? Então, eu preciso trabalhar em mudar a minha perspectiva. Eu não posso continuar a pensar como o mundo pensa. Sim? O exemplo, o que acontece nas igrejas? Sim? Nós não temos quase jovens. Temos a Sara, o Lucas, a Ana, a Miriam, não é? Mas vamos pensar, como que nós podemos atrair mais jovens aqui? Já sei. Sim? Vamos calcular luzes. Sim? O pastor vai vestir, já não mais assim, no sulfato não é mais, vai ser umas calças de couro. Imagine, irmão, por favor, desculpe a imagem mental. Desculpe. E vamos a trocar a nossa maneira de ter um culto. Então, isso vai atrair pessoas de fora. Em outras palavras, marketing. Nós vamos usar uma estratégia de marketing para alcançar aqueles que não é. O que está acontecendo? A igreja está a falar, não, a perspectiva de Deus não funciona. A maneira de ver a vida de Deus não funciona. O que nós precisamos? Da maneira que o mundo vê. Por quê? Porque a maneira de Deus é que? O que Deus fala? Que o homem tem que se arrepender. Mas ninguém quer fazer isso. Ninguém quer ouvir. Então nós vamos ajustar a mensagem a uma maneira que o povo quer ouvir, para que eles venham à igreja. Não é? Percebem como a questão da cosmovisão está a penetrar e penetra em todas as áreas? Sim? Mas deixem-me voltar, irmãos, agora a nosso texto lá em Mateus, só para ir já encerrando. Vocês sabem, quando um pregador fala isso é um problema, não é? É meia hora mais, geralmente. Mas, irmãos, voltando ali, no versículo 22, diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Todos têm essa mesma versão que eu tenho? Ninguém tem uma versão diferente? Versículo 22. A candeia do corpo, desculpe, são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ok. Ninguém tem outra versão? A lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Ok, aí a palavra bons troca por são, não é? Se o olho é bom. Mas é interessante, irmãos, que a expressão que Jesus usa aqui para olhos bons, que as nossas Bíblias traduzem como olhos bons, está a falar de olhos simples, sim. Ou uma mirada simples, uma mirada focada, sim. O que acontece se nós vamos na rua, aqueles que dirigem, e ao mesmo tempo estamos a olhar o telemóvel e a polícia nos pega? O que a polícia nos vai falar? Mas por quê? Por quê? Distração. Sim. Por quê? Porque quando eu sou a dirigir, eu preciso estar focado, não é? Eu tenho que ter controle de todo o campo visual que eu tenho, porque eu estou a levar uma máquina, e a máquina responde aos meus impulsos. Quando eu estou tentando olhar para a rua e olhando para o meu telemóvel, eu não estou focado em nada. Sim? E acontece um acidente justamente por isso, por uma distração ou por não estar com os olhos focados. Então, aqui o sentido, irmãos, de olhos bons e olhos maus é justamente isso: olhos focados ou uma visão dividida. Tentar olhar para dois lugares ao mesmo tempo, para dois locais ao mesmo tempo. Isso não é possível. E Jesus que está a falar é: vocês têm que olhar as coisas de uma maneira focada. Agora, focada em quê? Por isso que Jesus fala ali: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Sim. Vejam, Jesus está a falar da qualidade dos olhos. Se tu, aquilo que estás a ver, não corresponde à maneira correta de avaliar a realidade, tu estás em problemas. Por quê? Porque se a luz que está em ti é trevas, que grandes trevas serão.
grandes trevas serão. Deixa-me só dar alguns versículos para que os irmãos possam ver, e Provérbios nos ajuda muito nisso. Provérbios 22, 9, irmãos. Quem pode ler, por favor? 22, 9. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu dom ao povo. Ok, alguém tem uma versão diferente? O generoso. O generoso, interessante. Algumas versões que usam a palavra generoso, mas a versão que nos deu a Rutilene diz o que é de bons olhos. Por quê? Porque é a mesma palavra no hebraico, irmãos. Aquele que, nesse sentido, que tem um bom olho, é aquele que tem um olho generoso. E está a falar de riquezas, de recursos. Aquele que vê as riquezas de uma maneira correta, essa pessoa vai ser generosa e essa pessoa vai a dar. Não é um problema dar, mas para isso precisa da perspectiva correta. Provérbios ainda, 28, capítulo 22. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Ok, alguém tem uma palavra diferente para ganancioso? Olhos cheios de choro. Olho maligno. Olhos Olho maligno. malignos. Uau! Ou olhos invejosos. Aqui a expressão corresponde à inveja. Sim, é interessante essa maneira. Há uma maneira correta de olhar e há uma maneira ruim de fazê-lo. De novo, a pergunta é: aqueles que acreditam em Deus, qual tem que ser a sua prática? Sim. Como que tem que olhar para a vida? E eu preciso olhar as coisas da maneira que Deus vê. Mas isso significa avaliar justamente a minha maneira de pensar a vida. Último provérbio, irmão, Provérbios 23, 26. Meu filho, dê-me seu coração, que seus olhos tenham prazer em seguir meus caminhos. Deus está a falar e diz: meu filho, Dê-me seu coração. dá-me o teu coração e que teus olhos tenham prazer. Irmãos, uma das coisas que eu gosto muito de ler sempre é a história dos mártires cristãos. Sim? Porque a pergunta que surge na minha cabeça é: por que eles morreram? Por quê? Sim. E nós vemos que a opção que foi colocada perante deles era: anuncia a tua fé e viverás. Sim. Continua na tua fé e tu vais a morrer. Milhares de nossos irmãos em todo o mundo, em toda a história, preferiram morrer antes que renunciar àquilo que eles sabiam que era a verdade. E tudo se resume a isso, irmãos. Nós precisamos definir o que é a verdade para nós. Se a verdade é aquilo que nós ouvimos no mundo, lamentavelmente o nosso caminho vai ser cheio, diz a Bíblia, de trevas. Mas se nós aceitamos a única verdade que existe, a verdade absoluta, ainda que essa palavra hoje em dia esteja fora de moda, que é a verdade de Deus. Então, quando Deus fala uma coisa na sua palavra, para mim isso é verdade. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não possa explicá-lo, mas se Deus falou é porque é verdade, e eu me submeto a isso, a minha maneira de ver o mundo vai mudar, vai cambiar. Sim. Mas um último versículo, irmãos, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 12. Estou a desconfiar aqui do meu, não é da minha letra, da minha, eu sabia que era uma questão, do meu reglorífico, isso mesmo. 2 Coríntios, deixa-me só confirmar aqui o que estou tentando falar.
não consigo encontrar. Pronto, vai ficar, eu prometo buscar depois eu busco. A ideia do versículo, irmão, é que nós precisamos levar todo o pensamento cativo a Jesus Cristo. Os irmãos colocam ali na búsqueda cativo, o pensamento cativo, talvez vão ajudar-me a encontrar o texto. Mas é isso que nós precisamos fazer constantemente na nossa vida. Sim. Toda forma de pensar, toda maneira de ver o mundo, eu preciso levá-lo a Cristo e submeter isso a Cristo. Sim. Será que Cristo concorda com essa maneira de pensar? Sim. Será que Cristo... Sim, irmã. 2 Coríntios 10:5. Obrigado. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Uau! Vamos cativo todo pensamento rebelde. E o ensinamos a obedecer e todo pensamento à obediência de Cristo. Isso, irmão, é aquilo que nós precisamos fazer. Então, um exercício que nós precisamos fazer, que eu e vocês precisam fazer, é avaliar. Por que eu estou a fazer o que eu faço? É conforme a um olhar bom ou é conforme a um olhar mau? Estou ajustando a minha vida aos princípios de Deus? Sim, aos princípios de Deus. O apóstolo Paulo diria isso de uma maneira diferente. Estou sendo controlado pelo Espírito de Deus? Sim? E nós temos um capítulo lá em Efésios capítulo 5, onde nos fala que como que tem que ser os nossos relacionamentos. 5:21 vai falar que nós precisamos nos submeter uns aos outros. Depois vai falar da esposa, um versículo que as mulheres amam, não é? Que tem que ser submissas ao marido. Claro que depois vem o versículo para os maridos, que é um bocadinho, são versículos, não é só um, onde fala que o marido tem que amar a esposa, mas amar a esposa como? Porque amar é fácil, eu te amo, não é? Mas amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. E ali complicou tudo. Porque eu nunca vou poder chegar a amar alguém da maneira que Cristo ama. Porque eu não vou morrer literalmente. Mas esse é o desafio que eu tenho, esse é o mandado que eu tenho. Filhos, obedeçam a seus pais. Pais, não... Esqueci a palavra que se usa aí, mas provoquem a ira, isso aos filhos. Sim, e isso significa trabalho. Sim, trabalho. Obreiros, trabalhadores, sim, sejam fiéis, sejam leais. Patrões, tratem bem os seus empregados. Irmãos, é uma maneira de pensar, muda completamente. Sim, e é totalmente contrária à maneira que o mundo pensa. Então, quando nós isso aplicamos, irmãos, a nossos recursos, nós precisamos mudar isso e lembrar os princípios que falamos na semana passada. Tudo é de Deus e eu preciso reconhecer isso e me submeter a isso. Tudo é de Deus. Tudo que eu tenho é porque Deus me permite ter. Então, se eu sei isso, em que muda a minha vida? Em que eu vou ser um homem grato. Eu vou viver uma maneira de gratidão ao Senhor. Senhor, obrigado. Seja muito ou seja pouco. E falamos na semana passada, um pouco de nós, irmãos, é muito para outras pessoas no mundo. Então, nós precisamos ser agradecidos. Nós precisamos ser agradecidos. Isso vai mudar também a minha administração. Eu preciso administrar os meus recursos de uma maneira correta. Trabalho para o sustento digno da minha família, para colaborar com a extensão do reino dos céus e para ajudar a outros. Ninguém poderia passar necessidade na minha frente se eu tenho a maneira de ver de Deus. Porque Deus me dá recursos para isso. Irmãos, um princípio simples. Se eu como, o meu irmão tem que comer também. É tão simples como isso. Mas muda a nossa maneira de tratar. Depois, domingo que vem, nós vamos falar sobre o valor do dinheiro. De onde que sai o valor do dinheiro?
daquilo que diz na nota ou do valor que nós damos a essa nota. Porque Jesus vai falar, ninguém pode ter dois senhores, porque vai amar um e odiar o outro, sim? Ou vai preferir um e esquecer do outro, sim. Mas para isso, de novo, nós precisamos trabalhar na nossa cosmovisão, como nós olhamos. E a pergunta final: como estão os teus olhos? Como estão os teus olhos? Os teus olhos são bons? Ou os teus olhos são maus? Se são maus, eu te peço, te arrependas. Reconheças a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Reconheças que é um Deus Criador. Reconheces que tu estás em pecado e que mereces a ira de Deus. Mas que Deus deu uma saída. E essa saída se chama Jesus Cristo. Pela sua graça, Deus enviou Jesus Cristo a pagar uma dívida que era nossa, mas para darnos, oferecer-nos a possibilidade de poder viver, sim, e ter uma vida abundante, o que significa um relacionamento com Deus e uma maneira diferente de olhar para o mundo. Ninguém pode falar que não tem escolha. Ao contrário, temos toda a escolha do mundo. O mal é que sempre escolhemos aquilo que nos vai fazer mal. Sim? Por isso, irmãos, como estão os nossos olhos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos guiar a refletir e a pensar sobre a nossa maneira de viver e de ver a vida, Senhor. Deus, nós temos que pedir-te perdão, porque muitas vezes nós não estamos seguindo aquilo que te agrada a ti, que nós vemos na tua palavra, mas estamos seguindo, Senhor, o que o mundo nos oferece. O nosso pensamento, Senhor, em termos econômicos, em termos políticos, de relacionamento, de criança de filhos, de casamento até, Senhor, muitas vezes não são aqueles que a ti te agradam. E que nós vemos na tua palavra, e isso é a coisa mais maravilhosa, não é que estão escondidos, estão lá na tua palavra, Senhor. Mas nós somos rebeldes contra isso. Por isso pedimos a tua ajuda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a poder avaliar o nosso sistema de vida, avaliar a nossa filosofia de vida, Senhor, e conformar a nossa maneira de viver àquilo que te agrade a ti, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela salvação, pela redenção que nós temos em Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, ajuda-nos. Precisamos da tua ajuda em cada momento e em cada área das nossas vidas. Ajuda-nos a confiar e ajuda-nos a entender que o nosso Deus é soberano e que o nosso Deus tem o controle de tudo. Tudo é tudo, Senhor. Tanto a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, as nossas finanças e os nossos relacionamentos, Senhor, nossos trabalhos, tudo está debaixo, Senhor, da tua soberania. Ajuda-nos a lembrar isso a cada passo que damos. Senhor, te louvamos, te damos graças em nome de Jesus Cristo. Amém.